Uma taça ou um cálice usado antes de Cristo, mais precisamente na era medieval, traçou uma das histórias mais intrigantes conhecidas até nos dias atuais, e que, apesar de terem se passado séculos, a história envolvendo a lenda não perdeu força com o passar desse tempo todo. Muito pelo contrário, muitos dizem que essa taça é mágica, outros dizem ser um símbolo sagrado. Mas afinal, a lenda do Santo Graal, como você queira chamar, é verdadeira ou falsa? E se é verdadeira, onde essa taça está escondida? Ou então, quem a escondeu? Nesse vídeo de hoje te contarei tudo sobre essa história que causa curiosidades em quem escuta a frase "a taça do Santo Graal". Então vamos lá! Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo! O Santo Graal é o nome de uma das principais lendas do período da Idade Média, e alguns acreditam e até afirmam que faz referência ao cálice utilizado por Jesus Cristo durante a última ceia. A lenda do Santo Graal surgiu por volta do século XII e rapidamente foi popularizada na Europa medieval, se tornando assim uma das lendas mais conhecidas de toda a Idade Média. E essa lenda também se misturou com algumas bem conhecidas, como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e contou com algumas influências célticas. As influências célticas dizem respeito aos povos celtas, que eram um povo da antiguidade que habitavam regiões da Europa entre os séculos 2 e 3 a.C. Atualmente existem algumas igrejas na Europa que se intitulam como as que possuem a verdadeira taça do Santo Graal, apesar de que é praticamente impossível comprovar esse fato, até então levantado por algumas instituições religiosas. O Santo Graal é uma lenda que surgiu de um conto publicado por um escritor francês do século XII. Mas antes de entendermos as origens dessa peça mítica e sagrada, é importante que saibamos do que de fato se trata o Santo Graal. O Santo Graal era uma relíquia, isto é, um objeto sagrado que estava relacionado com homens santos ou com o próprio Jesus Cristo. No caso, o Santo Graal estava relacionado com o próprio Jesus Cristo, uma vez que ele foi o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia. Porém, isso são algumas suposições que historiadores e curiosos sobre o estudo da Idade Medieval e o cristianismo levantaram ao longo dos séculos. Mas não existe nada relatado na Bíblia sobre a taça. Contudo, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versos de números 26 ao 28, que nos diz: "Quando estavam a comer, Jesus pegou no pão e, abençoando-o, partiu em pedaços. Deu-os aos discípulos e disse: 'Tomem e comam, porque isto é o meu corpo.' E levantando um cálice com vinho, agradeceu a Deus por ele, entregou-o aos discípulos e disse: 'Que cada um beba dele, porque isto é o meu sangue, que torna firme o novo pacto e é derramado para perdoar os pecados de muitos.'" Então, não existe comprovação bíblica que relaciona a taça de Santo Graal ao cálice ao qual Jesus usou para ter a Santa Ceia com os discípulos. Além disso, outras lendas medievais a respeito do Santo Graal falam que, além de ser o cálice da última ceia, era também o cálice que foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus Cristo, depois que ele foi perfurado pelo soldado romano durante a sua crucificação. Outras lendas também afirmam que o Santo Graal era a tigela e não o cálice que Jesus usou para repartir o pão durante a última ceia. Algo que também não tem menção bíblica comprovando a sua verdade. O que traduz aqui nesse contexto é que são apenas especulações que foram ensinadas pela doutrina católica. Como dito anteriormente, essa lenda dita pela Igreja Católica ficou conhecida no mundo todo, principalmente na Europa, onde a lenda ganhou mais força. E na Igreja de Valência, na Espanha, está representado um cálice ou taça, como queira chamar, afirmando verdadeiramente ser essa a taça de origem medieval usada nos primeiros séculos. A história explicada por essa catedral conta que o cálice foi levado a Roma por Pedro. Depois foi enviado para Huesca por conta da perseguição aos cristãos no Império Romano. No século XV, o rei Afonso, o Magnânimo, assumiu o trono de Aragão e doou o Santo Graal para a Catedral de Valência. Essa história, porém, é impossível de ser comprovada pelos historiadores, uma vez que faltam evidências documentais que sustentem a alegação da Catedral de Valência, bem como algumas outras igrejas locais também afirmam serem possuidoras da verdadeira taça, com versões baseadas no cristianismo, e que já foi comprovado que não há nenhuma citação bíblica envolvendo a história do Santo Graal. Um dos responsáveis por dar continuidade ao mito
mito do Graal foi um poeta medieval francês chamado Chrétien de Troyes. Em um de seus poemas épicos, Troyes contava a história de Percival, um camponês que se juntou aos cavaleiros do rei Arthur e se lançou ao mundo em busca de aventuras. A certa altura da história, o cavaleiro Percival se depara de imediato com uma procissão onde alguns cristãos carregavam valiosas relíquias, sendo uma delas um Graal. Porém, a história, que não teve prosseguimento pela morte de seu autor, diz em suas partes finais que o Graal avistado pelo cavaleiro tinha o poder de evitar várias tempestades. Apesar de mal explicada, a história do poeta francês foi importante para que o caráter divino do Graal fosse posteriormente explorado por outros escritores. Segundo alguns estudiosos, o termo Graal, primeiramente utilizado por Troyes, faz referência a um tipo de prato raso, e não ao cálice que costuma simbolizar a famosa relíquia. A história envolvendo o Santo Graal é longa, mesmo antes do cristianismo. A primeira referência a ele aparece num poema no qual é contada a busca do rei Arthur e seus cavaleiros por um recipiente mágico. Esse recipiente poderia dar novo sabor a alimentos, vida e vigor às pessoas. A questão é que quando aparece durante a Idade Média, ela passa por um processo de cristianização. E neste contexto, o recipiente mágico, que traria novamente vida e prosperidade num período de miséria a Camelot, se torna o Santo Graal. E ela se torna presente nas lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, único objeto com capacidade para devolver a paz ao reino de Arthur e a busca do cavaleiro em alcançar a perfeição. Aprofundando o assunto para a história do rei Arthur, onde nasce o mito da taça sagrada, encontramos o rei agonizante vendo o declínio do seu reino. Em uma visão, Arthur acredita que só o Graal pode curá-lo e tirar a Bretanha das trevas. Manda então seus cavaleiros em busca do cálice, fato que geraria todas as histórias em torno da busca do Graal. É interessante notar que a água é uma constante na história de Arthur. É na água que a vida começa, tanto a física como a espiritual. Arthur teria sido concebido ao som das marés em Tintagel, que fica sob o castelo do Duque da Cornualha. Tirou a Bretanha das mãos bárbaras em 12 batalhas, 5 das quais às margens de um rio. Entregou sua espada Excalibur ao espírito das águas e, ao final de sua saga, foi carregado pelas águas para nunca mais morrer. Certo de que sua hora havia chegado, Arthur pede a Bedivere que o leve à praia, onde 3 fadas, elemento ar, o aguardam em uma barca. Consola-te e faz quanto possas, porque em mim já não existe confiança para confiar. Devo ir ao vale de Avalon para curar a minha grave ferida. Diz o rei. Avalon é a mítica ilha das macieiras, onde vivem os heróis e deuses celtas, e onde teria sido forjada a primeira espada tão conhecida do rei Arthur, Excalibur. Mesmo após algumas décadas após a morte de Troy, a história por ele iniciada foi retomada por vários autores que reinventaram os destinos de Percival e o valor daquele Graal. Em meio às reinvenções, os cavaleiros do rei Arthur perseguiriam o Santo Graal com o objetivo de curar e instruir o lendário rei Arthur. Entre os cavaleiros estava o puro Galahad, que ao encontrar a relíquia, descobre importantes revelações sobre o mundo. Uma outra versão da história é contada pelo alemão Wolfram von Eschenbach, quase ao mesmo tempo que Boron. Em Parzival, Eschenbach coloca na mão dos templários a guarda do Graal, que não é uma taça, mas sim uma pedra, sobre um verde esmeralda. Ela trazia o desejo do paraíso. Era objeto que se chamava o Graal. Contudo, a lenda conseguiu sobreviver ao longo do tempo e no século XIX foi relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários, ordem religiosa criada no século XII com a missão de proteger a cidade de Jerusalém. Essa interpretação histórica foi fundada a partir da leitura de um poema alemão intitulado como Parzival. Nessa obra, o Graal é descrito como uma pedra protegida por um grupo de guerreiros chamados de Templeisen. Para Eschenbach, o Graal era realmente uma pedra preciosa, pedra de luz trazida do céu pelos anjos. Ele imprime ao nome do Graal uma estreita dependência com as forças cósmicas. A pedra é chamada Exilis, Lapis Exilis ou Lapis Excoelis, que significa pedra caída do céu. Porém, nem todos ficariam contentes com o espalhamento que essa lenda teve, fazendo associações até mesmo a obras malignas. Na Idade Moderna, as famosas histórias do Santo Graal e das demais relíquias do mundo medieval se depararam com as críticas do movimento protestante. A crença e a compra das relíquias eram atacadas como um tipo de atividade contrária a outras mais importantes práticas cristãs. Apesar disso tudo, a lenda conseguiu sobreviver século após século.
e ganhou fama por todo o mundo, sendo palco de diversas artes que se espalharam pelo mundo todo. Analisando de um modo que abrange toda a história cultural envolvendo a taça que ficou conhecida como Santo Graal, a sua versão já apareceu muitas vezes em diferentes mídias, como na série Nightfall, exibido pelo canal History Channel, no anime Sailor Moon, nos animes e jogos da franquia Fate, no jogo Persona 5, no filme Monty Python e o Cálice Sagrado, no filme O Código da Vinci, no filme O Sangue dos Templários, em um episódio da série animada Os Padrinhos Mágicos e na série As Aventuras de Merlin, sendo referido como Cálice da Vida. Aparece também no livro O Jovem Templário, o Guardião do Graal, escrito por Michael P. Spradlin. O Santo Graal também aparece no jogo RuneScape, na missão com os Cavaleiros da Távola Redonda. Em Indiana Jones and the Last Crusade, o tema do filme era exatamente a busca pelo Graal, que é encontrada por Indiana Jones num templo em Petra, na Jordânia. Independentemente de qual versão é a verdadeira ou a fantasiada, o fato é que a sua história vai além do tempo, e sua fama percorre todas as gerações. Cada um conta da maneira como conheceu a lenda e passa seus conhecimentos adiante. Certamente você já conhece a lenda através de algum professor de história ou simplesmente alguém lhe contou. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história da lenda do Santo Graal? Acreditam que essa lenda tenha realmente existido ou acham que seja algo que as pessoas inventaram em algum momento? Já assistiram algum filme ou leram um livro baseados na lenda? Conte aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!